Que tal a gente mergulhar numa história sobre uma promessa que parecia impossível? Um amor que resistiu ao tempo e uma fé, nossa, uma fé que foi testada até o limite. Essa é a incrível jornada de Abraão e Sara. Pensa só, pode uma promessa sobreviver a uma vida inteira de espera? Essa pergunta está bem no coração da história deles, né? Imagina o que é isso, esperar por algo que define quem você é, ano após ano, sentindo aquela esperança e diminuindo aos pouquinhos. Exatamente essa tensão que a gente vai desvendar aqui. Ok, então vamos pro começo de tudo. A gente tem Abraão e Sara. Um casal com um amor, assim, muito profundo, mas que carregava um vazio enorme na vida. Eles compartilhavam tudo, só que faltava uma coisa, o sonho de ter um filho. E poxa, esse sonho parecia ficar cada vez mais distante, sabe? E aí que tá o conflito que, nossa, assombrava eles. De um lado, aquele desejo imenso, ardente mesmo de ter um filho, e do outro, a realidade dura, cruel, de um ventre que continuava vazio. Cada ano que passava, imagina, era aquela mistura de esperança com uma dor que não ia embora. E de repente, no meio de toda essa escuridão, surge uma voz divina. Deus chama Abraão com uma promessa que ia literalmente mudar tudo. Farei de ti uma grande nação. Só que tinha um preço. E que preço, hein? Deixar tudo para trás. A casa, a segurança, a família, tudo. E eles foram. Partiram sem levar nada a não ser a fé. Bom, e aqui que a jornada fica desafiadora, para dizer o mínimo. Porque, olha só, a promessa foi feita, né? Mas os anos se arrastavam. E aquela espera, que virou décadas, começou a corroer a esperança, sabe? E no lugar dela, o que começou a crescer? A dúvida. E aí a Sara, no meio daquele desespero todo, toma uma atitude que, vamos combinar, é super compreensível. Ela pensou que talvez a promessa divina precisasse de uma ajudinha humana. Então, ela oferece a serva dela, a Agar, pro Abraão, e desse ato nasce Ismael. Um filho muito amado, claro, mas não era o filho da promessa. Pra gente ter uma ideia do tempo, primeiro vem a promessa. Depois, o nascimento de Ismael. E o tempo passa. Mas não é pouco tempo não, é uma vida inteira que passa. Para ter uma noção, quando a promessa é finalmente reafirmada, o Abraão já está com 99 anos e a Sara com 90. Dá para imaginar a profundidade de uma espera dessas? E bem ali, sabe, quando a esperança parecia já ter morrido, a história dá uma virada daquelas. Uma visita totalmente inesperada está prestes a transformar toda aquela descrença em um verdadeiro milagre. E a tristeza, a tristeza vai virar uma alegria que nem dá para descrever. Tenta imaginar a cena. Um anjo aparece e solta um anúncio que simplesmente desafia toda a lógica possível. Para um casal que está ali, na beira dos 100 anos de idade, a promessa de um filho não era só improvável, era um absurdo completo. Parecia até uma piada cruel, não é mesmo? E a reação da Sara, nossa, é tão humana, tão compreensível. Ela tá lá, ouvindo tudo de dentro da tenda e ela ri. Mas olha, não é um riso de alegria, não. É um riso amargo, sabe? É o riso de alguém que já esperou tanto, mas tanto, que a própria ideia de esperança virou motivo de piada para ela. E é aí que vem a pergunta que muda tudo. E não é uma bronca, sabe? É um desafio. Um desafio à nossa lógica humana. É uma pergunta que força a gente a parar e pensar. O que é realmente impossível? E a beleza de toda essa história está bem aqui. Porque no tempo de Deus, o milagre acontece e a Sara dá à luz um filho. E o nome dele, Isaac, que significa riso. Aquele riso de dúvida, de descrença, se transforma no riso mais puro de alegria. Que coisa, né? Só que a alegria pelo nascimento do Isaac, infelizmente, seria seguida pela prova mais terrível que se pode imaginar. Um teste que ia levar a fé do Abraão, assim, até o limite do que é suportável. Esse teste final acontece em 4 momentos-chave. Primeiro, o pedido. Um pedido simplesmente inimaginável, sacrificar Isaac, o filho tão esperado. Depois, a obediência, uma obediência silenciosa, dolorosa, de um pai. Aí, no último segundo, vem a intervenção divina. E, por fim, a provisão. Um cordeiro é oferecido no lugar. A fé de Abraão foi testada no fogo e saiu pura. E essa é a lição que ecoa através dos séculos. A fé verdadeira não é sobre entender tudo. É sobre confiar. Confiar naquele que fez a promessa. Mesmo quando nada, absolutamente nada, parece fazer sentido. Então, qual o resultado de tanta fé? Bom,
O resultado é um legado que transcende o tempo. A fé de um único casal se tornou a semente de uma nação inteira. Os frutos dessa fé são gigantescos. Eles moldaram a história. Primeiro, claro, o nascimento de Isaac. A partir dele, a fundação do povo de Israel. E dessa mesma linhagem, séculos e séculos depois, viria Jesus Cristo. É uma lição incrível para todo mundo sobre ter paciência e entender a perfeição do tempo de Deus. No fim das contas, a jornada de Abraão e Sara leva a gente para essa verdade fundamental. Uma verdade que vai muito além da nossa lógica humana e que nos lembra do poder ilimitado de Deus. Então a história de Abraão e Sara mostra pra gente que sim, a fé pode sobreviver a uma vida inteira de espera. Mas a pergunta que continua ecoando até hoje é: o que essa verdade de que para Deus nada é impossível significa nos dias de hoje? Fica aí a reflexão. No deserto da esperança, das almas caminhando, Abraão e sua amada, em promessas confiando. Abrão ouvia as preces, o vento levava o som de um amor que esperava no tempo e na dor. Sara olhava ao céu com lágrimas no olhar. Os anos foram longos, o ventre a esperar. Mas Deus falou com voz de fogo e clarão: de ti farei um povo, Abraão. E o riso voltou quando o choro cessou. A promessa de Deus finalmente chegou. Sara sorriu, um milagre nasceu. Nada é impossível pro Deus que prometeu. E o riso voltou quando a fé triunfou. Abraão creu e o céu se abriu. O amor resistiu, o tempo curou. E o filho da fé, Isaac, surgiu. Na montanha da prova, o coração tremia. Abraão levantou os olhos, Deus ainda o guia. No último instante, a voz ecoou: não toques no menino, o cordeiro chegou. E o riso voltou quando o medo passou. A promessa de Deus mais uma vez brilhou. Sara chorou, mas o amor venceu, porque quem confia em Deus nunca perdeu. Esperar é fé, é andar sem ver, é crer no impossível, é não retroceder. Deus cumpre o que fala, o tempo é dele só. O amor que confia nunca fica só. Abraão e Sara, exemplo de fé. O riso da promessa ainda vive em pé. Se o sonho demora, não deixe de crer. O mesmo Deus de ontem vai agir por você. Sara riu, e Deus transformou seu riso em promessa cumprida. Porque quem confia no Senhor nunca perde o tempo, apenas amadurece o milagre.